O adversário faz de tudo para tentar te distrair, tirar sua atenção. O inimigo, ele luta 24 horas contra a igreja, que somos nós. E qual é um dos planos do inimigo? É tirar o nosso foco, tirar a nossa atenção. Mas Deus manda dizer para você, permaneça firme, com seu olhar fixo no milagre, na vitória, em Cristo principalmente, em Deus o nosso Senhor. O adversário vai lutar para que nós não venhamos estar com os nossos olhos fixos na promessa, fixos em nosso Deus, mas só que o inimigo perdeu essa guerra. O adversário tem dois trabalhos. O primeiro trabalho é de se levantar e o segundo é de cair. E o inimigo já caiu por terra, porque os nossos olhos vão permanecer fixados no nosso alvo. O alvo da nossa esperança, o alvo da nossa vitória, o alvo do nosso milagre. Perceba que quanto mais perto está, quanto mais próximo está do milagre acontecer, o adversário se incomoda. Você já percebeu isso? Quanto mais perto do milagre a gente fica, mais furioso fica o inimigo. Mas toda a fúria do adversário está sendo neutralizada e repreendida, porque você vai permanecer com os seus olhos fixos naquilo que está na sua frente, com seus olhos fixos em Deus, e a mão do Senhor nos socorre mais uma vez, e a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E é sobre isso que eu quero falar com você na noite de hoje. E eu quero cumprimentar o povo mais abençoado, o povo mais feliz da terra, com uma boa noite. A paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Está começando a nossa oração da noite e o Senhor mais uma vez vai falar dentro dos nossos corações. Eu pedi uma palavra para Deus e Deus falou comigo Provérbios. E tem uma palavra dentro de Provérbios que eu vou te entregar que confirma aquilo que eu falei no começo desta live. Assista até o final, porque Deus vai falar forte com você. E eu peço a todos vocês, confirma no botão gostei. É importante demais. O inimigo usou a mão de alguém para fazer o mal. Deus vai usar a tua mão para fazer o bem. Vou repetir mais uma vez. O adversário usou a mão de alguém para fazer o mal. Deus vai usar a tua mão para fazer o bem. Então faz o bem. Clique em gostei e escreve a frase da tua vitória. Deus é fiel. Quando você escrever Deus é fiel, vai ser aberto no mundo do Espírito uma janela que vai descer uma nuvem carregada de chuva de vitória e vai derramar sobre a sua vida. Quando você profeticamente escrever a frase Deus é fiel aqui nos comentários. Agora escreve com fé, tomando posse do teu milagre. Deus é fiel, Deus é fiel, Deus é fiel. Vamos conversar com Jesus, vamos orar, vamos apresentar a nossa noite para Deus, vamos consagrar a nossa noite para o nosso Deus Todo-Poderoso. E vamos pedir para que o Senhor abençoe essa noite, que o Senhor consagre esta noite, amém? Que o Espírito Santo de Deus possa ir na nossa frente, abrindo caminhos, quebrando correntes, que a promessa do Senhor se cumpra em nossos corações e nossas vidas. Então, vai confirmando o seu gostei, vai escrevendo aqui nos comentários, Deus é fiel, amém? Porque vamos orar com muita fé. Portanto, nesse instante, com muita fé, oremos a Deus. Boa noite, Espírito Santo da verdade.
Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui na tua dependência. Precisamos do teu poder, da tua graça e do teu favor. Ó Deus infinito de misericórdia, ó Deus sublime e eterno. Ah, Senhor, a tua palavra é para sempre. O Senhor não erra, o Senhor não mente. O Senhor sempre acerta. O homem pode mentir, mas o Senhor não mente. O homem pode não fazer, mas o Senhor faz. E nós estamos aqui, Senhor, porque sabemos que tem coisas que só o Senhor pode fazer. Eu quero apresentar a todos aqueles que escreveu a frase da vitória: Deus é fiel. Visita agora, Pai, por tua fidelidade, a tua fidelidade que é eterna, a tua fidelidade que é sublime, a tua fidelidade que é poderosa. Visita agora essa mulher, visita agora este homem, trazendo cura, trazendo renovação, trazendo transformação, abrindo portas. Deus, em nome de Jesus, abre caminhos, corta os laços, desfaz os embaraços, protege, defende, guarda, livra, em nome de Jesus. Concede o livramento. Nós intercedemos por esta casa, nós intercedemos por esta família. Traz livramento para esta casa, traz livramento para esta família. Coloca, Senhor Deus, debaixo da sombra das tuas asas, guardando, livrando, defendendo, protegendo, abençoando. Sustenta com as tuas poderosas mãos, Pai. Faz o impossível. Em nome de Jesus. Abre, Senhor Deus, as portas, derruba as barreiras, porque nós sabemos que não existe nenhuma barreira que possa deter o teu agir, deter o teu operar. Então, opera maravilhas, abre as portas, derruba as barreiras, quebra, Senhor Deus, as correntes e concede vitória à tua igreja, ao teu povo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos e te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito e ainda hás de fazer. Assim seja, amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Aquela pergunta que eu sempre faço: como é que foi o seu dia hoje? Conta pra mim aqui. Espero que o seu dia tenha sido maravilhoso, um dia nota 10 e que a nossa noite seja nota 1000. Vamos lá, eu quero trazer uma palavra muito especial, uma palavra muito poderosa, que será resposta na sua vida. Está escrito na Bíblia, no livro de Provérbios. Olha só a palavra que Deus me deu. Provérbios capítulo 4, verso 25. Essa é a palavra que o Senhor Deus me concedeu para essa noite. E a palavra de Deus diz assim, ó: olhe sempre para frente. Diz assim comigo: olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Tem duas revelações aqui dentro desse versículo que eu preciso entregar para você, essas duas revelações de Deus, para fortalecer a sua fé e a sua vida. Preste bem atenção nessas duas revelações. A primeira revelação que Deus nos dá nesse texto é o seguinte: olhe sempre para frente. Olha só o que a Bíblia está dizendo: olhe sempre para frente. O grande problema é que tem muita gente olhando para trás. Sim, senhora, sim, senhor. Tem muita gente que, em vez de olhar para frente, está olhando para trás. O que é olhar para trás, pastor Bruno? Olhar para trás é olhar para o passado. Olhar para as coisas que aconteceram no passado. Olhar para frente é olhar para o hoje.
Olhar para frente aqui, no seu melhor sentido, não é simplesmente olhar o futuro, mas é olhar o hoje e como nós podemos construir um futuro melhor. Mas só que tem alguém que é o adversário das nossas almas, que o plano dele é o quê? Tirar o nosso olhar para frente. Aí o que ele quer fazer? Volta e meia, jogar o passado no rosto da pessoa. Você fez isso, você fez aquilo. Sendo que o passado já passou. O passado não volta mais. O passado já foi embora. Não temos como pegar uma máquina do tempo e voltar até o passado. Porque o passado não tem mais nada lá no passado. A não ser as boas lembranças. Boas lembranças a gente pode pegar do passado. Mas aquilo que foi amargo só vai servir como testemunho daquilo que Deus vai fazer e já começou a fazer. Só é a narrativa de um testemunho. De uma pessoa que estava na prova e agora está na vitória. E quando eu falo sobre isso, tinha uma mulher na Bíblia que o nome dela se chama a mulher de Ló. E quando Deus tira eles de Sodoma e Gomorra, que era uma cidade que estava em pecado, toda a cidade, e Deus poupa a vida de Ló e poupa a vida da família dele, os anjos de Deus, quando vai resgatar a família, porque Deus ele diz que vai destruir aquela cidade, porque aquela cidade está em pecado, e Deus vai destruir com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra, porque os homens e mulheres daquela cidade estavam vivendo na promiscuidade, ou seja, estavam vivendo no pecado. Então Deus já estava indignado com aquela cidade e agora Deus quer destruir a cidade, mas Deus vai agora poupar a vida de Ló e vai poupar a vida da esposa e das filhas que ele tinha. Então Deus envia anjos para resgatar Ló da cidade. E os anjos pegam eles pelas mãos e saem caminhando, correndo, fugindo da cidade, porque agora do céu vai descer fogo e destruir a cidade inteira. Essa história você encontra no livro de Gênesis. Abraão e Ló, quando Abraão intercede pela vida de Ló. Resultado, o anjo diz bem assim para Ló e para a esposa dele e para as filhas. Está escrito na Bíblia. O anjo diz assim: corra e não olhe para trás. Corra e olhe somente para frente. Então Deus dá uma ordem através dos anjos. E a ordem é muito bem clara. Vocês precisam correr e não olhar para trás. Mas só que a mulher de Ló, com saudade do passado, a mulher de Ló, com o coração lá em Sodoma, com o coração lá em Gomorra, que eram as duas cidades que estavam entristecendo o coração de Deus, o que ela fez? Em vez de ela continuar olhando para frente, em vez de ela continuar indo em direção à vitória, em direção à conquista, em direção ao milagre, ela fez o quê? Ela olhou para trás. Em vez de ela olhar para frente, ela olhou para trás. E quando ela olhou para trás, a Bíblia diz que ela se transformou imediatamente. Ela foi transformada em uma estatueta de sal. Olha só que interessante. Quando ela olhou para trás, ela virou uma estátua de sal. Ficou lá, paralisada, transformada em uma estátua de sal, porque olhou para trás. Ló e também as filhas, eles continuaram olhando para frente e não viraram uma estátua de sal. O que é que essa passagem quer nos ensinar? Essa passagem quer nos ensinar que nosso coração tem que estar em Deus e não nas coisas da terra. Essa passagem quer nos ensinar que nosso coração tem que estar no futuro que Deus preparou para nós e não no passado que passou. Existem pessoas me ouvindo agora, eu sei que não são todas, mas tem pessoas me ouvindo aqui, que volta e meia você se pega pensando no passado, e quando você começa a pensar no passado, isso entristece o teu coração,
Isso deixa o teu coração triste, porque você sofreu coisas no passado, você passou por momentos difíceis no passado, você passou situações que machucaram o seu coração, que traumatizaram você, e volta e meia você começa a pensar no passado, e isso deixa você triste, e isso deixa você abatida, isso deixa você com um coração abatido, com um coração triste, porque você começa a pensar naquilo que passou. Mas Deus manda dizer para você, meu filho, minha filha, o passado já passou. O erro cometido já passou. Aquele acontecimento que entristeceu o teu coração já passou. Deus iniciou uma nova história na tua vida. Deus iniciou uma nova história para você. Daqui para frente é só vitória. Daqui para frente é só milagre. Daqui para frente é só conquista. Daqui para frente é só maravilha. Pode acontecer uma prova? Pode acontecer uma luta? Pode. Mas temos a garantia de que daqui para frente é vitória de Deus. Porque até na luta nós somos vitoriosos. Porque nós entramos em guerras que já foram vencidas pelo poder de Cristo Jesus. Por isso que a Bíblia diz que somos mais do que vencedores. Então o que passou, passou. Continue olhando para frente. O inimigo está dizendo assim, olha para trás. O inimigo está dizendo, isso, fica aí, remoendo esse passado, fica aí, pensando naquilo que passou, deixando o seu coração pesado, triste. Mas não, você vai levantar a cabeça, vai dar a volta por cima e vai olhar para o futuro, vai olhar para aquilo que Deus preparou para você. Deus preparou para você coisas maravilhosas. E eu digo mais, tudo já está preparado, ô glória. Quando eu falo Deus está preparando, eu falo no sentido humano, na visão humana. Mas na realidade, já está tudo preparado. Já está tudo pronto, esperando você, para conceder-lhe a bênção, o milagre que você precisa e deseja. Mas continua olhando para frente, não olha para trás. Olha só o que o texto diz mais. Olhe sempre para frente. Provérbios 4, verso 25. Olhe sempre para frente. O que passou, passou. Ah, pastor, o relacionamento não deu certo, o namoro não deu certo, aquele emprego não deu certo, aquela amizade não deu certo, aquele negócio não deu certo. Tudo bem, agora é uma nova história. O que passou, passou. Agora você vai viver o novo de Deus. Você vai viver as maravilhas do Senhor. Você vai viver os milagres do Pai. É passado. Tem um ditado que diz assim, quem vive de passado é museu. Não é assim que diz? Quem vive do passado é museu? Nós não somos museu para viver do passado. Só vamos lembrar do passado se for uma história de testemunho. Tipo, passei pela luta, passei pela prova, passei por dificuldades e Deus me honrou, Deus me exaltou, Deus me fez vencer as provas, Deus me fez vencer as lutas e hoje estou aqui para contar o que Deus fez. Uma outra forma de lembrar do passado é as coisas boas que aconteceu, as alegrias que você viveu no passado. Então isso você pode recordar. Mas os momentos tristes, os momentos que colocou você para baixo, os momentos que deixou você abatida, passa uma borracha. Deixa Deus passar uma borracha em todos os momentos tristes da tua vida. E Deus está vindo com a caneta de glória, uma caneta de glória, e está escrevendo para você uma história de vitória. E eu digo mais, essa história já está escrita e você já começou a viver um tempo novo na sua vida.
Segunda revelação desse texto aqui. Primeira revelação, olhe sempre para frente. Nada do passado. Segunda revelação, mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Porque uma coisa somos nós olharmos para frente. Outra coisa é nós nos mantermos. Mantermos com um olhar fixo no que está adiante de nós. Essa parte aqui me faz lembrar, sabe de quê? Essa parte me faz lembrar de Pedro. Quando Jesus disse assim, Pedro, vem! E Pedro foi. E quando Pedro foi, ele começou a andar sobre as águas, junto com Jesus. Jesus está em pé sobre as águas. Jesus diz, Pedro, vem. Então Pedro bota o pé dele em cima da água, bota o outro pé em cima da água e começa a flutuar na água. Quando ele tirou os olhos de Jesus e olhou para o lado, ele começou a afundar. Começou a afundar, 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 afundar. Tudo isso porque ele tirou. Enquanto os olhos de Pedro estavam em Jesus, ele andava sobre o mar, andava sobre as águas. Quando Pedro, aí o vento soprou, quando Pedro olhou para o lado, ele sentiu medo. E quando ele sentiu medo, o medo é inimigo da fé. Assim como a dúvida é inimiga da fé. Então Pedro começou a afundar. Pedro começou a descer nas águas. E ele começou a gritar, socorro, Senhor. Me socorre, ó Deus. Jesus veio andando sobre as águas, segurou na mão de Pedro, todos já sabem da história. Jesus colocou Pedro de pé sobre as águas novamente e levou Pedro até a embarcação. Olha só que maravilha isso aqui, né? Pedro afundou porque tirou os olhos de Jesus. Então continue, mantenha os olhos fixos em Jesus. O inimigo não quer que nossos olhos estejam fixos em Jesus, mas o inimigo perdeu essa guerra, porque nós vamos continuar olhando para Jesus, porque de Jesus vem a nossa vitória, de Jesus vem o nosso milagre, de Jesus vem o nosso socorro, de Jesus vem a nossa bênção, e tomamos posse da bênção do Senhor que vem de Jesus em nossas vidas. Amém? Essa é a palavra que Deus mandou te entregar na noite de hoje. Provérbios, capítulo 4, verso 25. Olhe sempre para a frente. Mantenha o olhar fixo no que está diante de você. Glória a Deus por esta palavra maravilhosa. Vamos conversar com Jesus agora, vamos orar. Coloca nos comentários o seu pedido de oração. Toma posse de vitória, toma posse desta palavra. Vamos orar, vamos conversar com Deus nesse instante. Oremos ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Tu és fiel e a Tua fidelidade é para sempre. Nós estamos aqui, Senhor Deus, em oração, felizes pela Tua presença. Deus, eu quero interceder agora, Pai, por cada vida que aqui se encontra. Deus, em nome de Jesus, Tu és poderoso para fazer o inacreditável, o inédito. Os nossos olhos estão fixos em Ti, Senhor. Assim como Pedro estava olhando para Ti, caminhando sobre as águas, os nossos olhos estão firmados em Ti, porque Tu és fiel para curar, Tu és fiel para libertar, Tu és fiel para transformar, Tu és fiel para fazer o impossível, Tu és fiel para fazer o inédito, o inacreditável. Então agora, Senhor, visita aqueles que estão doentes, trazendo a cura do corpo, da alma, do espírito, que as doenças sejam removidas, Senhor Deus, do sangue, que as doenças sejam removidas dos rins, que as doenças sejam removidas dos pulmões, do coração, do pâncreas,
em cada órgão do corpo desta pessoa, o Senhor visite com saúde. Saúde, saúde em cada órgão do corpo, da planta dos pés até o alto da cabeça. Traz a saúde agora, ministra a cura para a glória do teu nome, ó médico dos médicos. Deus, eu apresento também a vida financeira, a vida sentimental, a vida, Senhor Deus, principalmente espiritual. Que o Senhor abençoe, que o Senhor prospere, que o Senhor conceda o milagre, a bênção, a vitória, o livramento. Corta os laços, desfaz os embaraços, abre portas, caminhos, abre as janelas dos céus, derrama das tuas chuvas de misericórdias, as tuas chuvas, Senhor Deus, de cura. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós oramos. Em nome de Jesus, o teu Filho, nós te pedimos, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus, nós te pedimos, te agradecemos e pela fé nós te louvamos por tudo. Assim seja. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do poder que há no nome de Jesus. Nunca se esqueça, você nasceu para vencer e viver toda a promessa de Deus. A bênção do Senhor está sobre você e Cristo está na nossa frente, indo na nossa frente e garantindo a nossa vitória. Amém? Um grande abraço no teu coração, te amo no amor de Cristo Jesus. Manda esta oração para mais alguém e que Deus nos abençoe sempre, nos concedendo uma noite de paz. A paz do Senhor, que Deus abençoe poderosamente.